No altar do Senhor nos reunimos. Em cada culto a fé renovamos. Quarta ensino, palavra que guia. Sexta libertação, cura que alivia. Oh, maravilhas de Deus, aqui é o nosso lar. Pai do Senhor Jesus, a todos, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus, amém. Vou deixar uma palavra aqui para o teu coração. Em Mateus 14, o versículo vamos ler o versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Amém? Só até aqui. Aqui nós podemos entender com essa mensagem, com esse texto, que Jesus, era de costume Jesus pregar ali à beira do mar da Galileia. E aqui nós podemos entender que após ele estar ali curando os enfermos, curando os doentes ali, pregando a palavra dele, ensinando, e logo em seguida ele vai insistir que o discípulo entre no barco e vá diante dele para o outro lado. Logo em seguida ele despede ali a multidão e ele sobe a um monte sozinho para orar. E nós podemos entender que os discípulos obedeceram, entraram no barco e foram para o outro lado, e Jesus subiu ao monte para orar. Mas a palavra diz que o barco já estava considerado longe da terra, distante da terra. E a palavra vai nos dizer que o vento bateu, o vento soprou no barco. E o discípulo remava contra o vento, contra a tempestade. Ele estava passando uns momentos difíceis. Ele estava passando uns momentos de dificuldade, porque o vento era muito forte. A tempestade era muito forte, meu irmão, minha irmã. E que nós podemos entender que eles remavam contra o vento, mas mesmo assim eles não estavam conseguindo o domínio do barco, de tão forte que era, de tão violenta que era a tempestade. Só que nós podemos entender com essa mensagem. A gente vê aqui no versículo 22 que eu acabei de ler. Jesus insistiu com os discípulos. Nós podemos entender aqui que os discípulos estavam debaixo de uma ordem de Deus. E quando nós estamos debaixo de uma ordem de Deus, o vento vem, a tempestade vem, a luta vem, meu irmão, a aflição vem, mas você está debaixo de uma ordem de Deus, está debaixo de uma palavra de Deus. Então, permaneça firme, permaneça perseverando, porque você está debaixo de uma ordem de Deus. Não é porque você está debaixo de uma ordem de Deus que o vento não vai bater, que o vento não vai soprar. O vento vai bater, o vento vai soprar, mas você está debaixo de uma ordem de Deus. Você está debaixo de uma palavra de Deus, então permaneça firme. Permaneça firme, porque o vento não vai te destruir. A tempestade não vai te barrar, porque você está debaixo de uma ordem de Deus. E a palavra diz que
Jesus já era alta madrugada, já era na quarta vigília, tarde. Ele vai descer do monte e ele vai em direção aos discípulos, porque o barco já estava considerado longe da terra, mas ele vai andando sobre as águas. Ele não vai no barco, mas ele vai sobre as águas. E a palavra diz que quando os discípulos estavam naquele sufoco, naquele vendaval, tentando sobreviver no meio daquele tempestade, e quando eles olham, eles vão ver Jesus andando sobre as águas em direção deles. E aí eles vão ficar ainda mais com medo. Eles vão falar, é um fantasma. E o Senhor Jesus fala para eles, coragem, não tenha medo, sou eu. Porque muitas das vezes, meu irmão, muitas das vezes, minha irmã, quando nós estamos nos momentos difíceis das nossas vidas, quando nós estamos nos momentos mais difíceis das nossas vidas, o Senhor Jesus, ele sempre tem uma palavra. Sempre o Senhor Jesus tem uma palavra. O discípulo estava num sufoco. O discípulo estava ali num sufoco, passando um vendaval terrível. O Senhor vai à direção deles ali, andando em cima das águas. Não tenha medo, tenha coragem, porque sou eu. É assim que o Senhor nos dá uma palavra. O Senhor fala para você, não tenha medo deste vendaval, não tenha medo dessa tempestade, porque o Senhor está na tua vida, porque o Senhor é contigo. Permaneça firme, este vendaval não vai te destruir, esse vento não vai te parar, porque o Senhor está na tua vida, porque o Senhor está com você. Agora a palavra vai nos dizer que Pedro vai gritar ali com medo, Senhor, se és tu, mande que eu vá até o Senhor sobre as águas. E o Senhor Jesus respondeu, Pedro, venha. E a palavra diz que Pedro desceu do barco e Pedro começou a andar sobre as águas. Só que muitas das vezes, uns momentos de fraqueza, né? Às vezes os vendaval, as tempestades, elas vêm para tentar nos parar, para tentar tirar a nossa visão do Senhor Jesus Cristo, né? Observe que Pedro estava caminhando ali, né, pela fé em direção ao Senhor Jesus. Mas a palavra diz que Pedro reparou no vento. E quando Pedro reparou no vento, na tempestade ali, a palavra diz que Pedro começou a afundar. E tudo isso, meu irmão, o que nós podemos entender com essa palavra, o que nós podemos entender, minha irmã, com essa mensagem que o Senhor está nos ensinando, porque muitas das vezes nós não podemos olhar para o vento, nós não podemos olhar para a dificuldade, nós não devemos olhar para essa luta, para esse gigante, porque maior é o nosso Deus. O nosso Deus, ele está acima de todos, entendeu? Pedro, ele olhou, quando ele reparou no vento, ele afundou. Só que logo em seguida ele gritou, Senhor, me salva. E quando ele gritou, Senhor, me salva, a palavra vai nos dizer que o Senhor Jesus estendeu as mãos. Imediatamente estendeu as mãos e segurou Pedro. E aí quando ele estende as mãos e segura Pedro, ele vai dizer, homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmão, eu quero deixar essa mensagem, essa palavra para o teu coração. Não duvide da promessa de Deus na tua vida. Não é porque você está passando por esse vento, não é porque você está passando por esse vendaval, não é porque você está passando por esta luta, que você vai duvidar das promessas de Deus na tua vida, e você vai duvidar do que você é uma pessoa escolhida, que Deus te escolheu, que Deus te chamou. As lutas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, as aflições que nós passamos, isso é marca dos escolhidos. Isso tudo é marca daqueles que são os escolhidos. Quem são os escolhidos passa por muitos problemas. Quem são os escolhidos, entendeu? Passa por muita dificuldade, por muita tempestade. Isso é marca daqueles que é escolhido. Isso é marca daquele que é chamado para ser ministro, pregador, evangelho, servo e serva de Deus. Não olhe para o inimigo, não olhe para a luta,
Porque muitas das vezes é tudo isso que o inimigo quer. É que nós tiramos a nossa visão do Senhor Jesus Cristo e olhamos para as lutas. É isso que o inimigo quer. Mesmo os discípulos ali, andando com Jesus Cristo, nos momentos difíceis, eles olharam para o vento, olharam para a tempestade ali. Pedro olhou para o vento, para a tempestade e se afundou. Porque no meio dos momentos, no meio das dificuldades, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes, em vez de nós ficar firmes, em vez de nós ficar confiantes, a gente vai olhar para a tempestade, a gente vai olhar para as lutas. Nós não devemos sonhar, nós devemos olhar para aquele que nos fez a promessa. Por que nós não olhamos para Jesus? Porque nesse momento difícil, algumas pessoas só olham para a luta, só olham para o problema, só olham para a dificuldade. E a promessa que Deus te fez? Fica onde a promessa que Deus te fez? E a palavra que Deus falou? Deus não falou que era contigo, Deus não te escolheu? Então prossiga, levanta essa cabeça, prossiga, vai adiante, porque o teu Deus está na tua frente, vai adiante de você. Então prossiga, não olha para as lutas. Né? Nós como cristãos, né? Nós servos de Deus, que acreditamos no Senhor Deus, nós não devemos só olhar para as lutas, porque é isso que o inimigo quer, olhar para as lutas. Agora Deus só tem promessa quando você está bem, quando chega uma aflição, quando chega uma dor, quando chega um vendaval, uma luta, Deus não está mais contigo, não tem mais promessa, acabou. Não, meu irmão, isso é marca da promessa, essa luta aí. Isso é marca da promessa, esse sofrimento, esta luta aí. Este mal não vai te matar, esta enfermidade não vai te matar. É para a glória do Senhor Jesus, meu irmão. Seja renovado, seja fortalecido com esta mensagem, seja fortalecido com esta palavra. O Senhor te fortalece. A palavra diz que Pedro reparou no vento, Pedro começou a afundar. Pedro falou: Senhor, me salva. Jesus estendeu as mãos em direção de Pedro. O Senhor Jesus estende as mãos fortes em tua direção para te socorrer. Você não vai se afundar, você não vai se afundar neste mar, nesta dificuldade, porque a mão forte do Senhor está estendida na tua direção, e com a mão forte, a mão poderosa, Ele vai te levantar deste problema, Ele vai te levantar dessa depressão, Ele vai se levantar, Ele vai se levantar em teu favor, e o nome dEle vai ser glorificado, meu irmão. Eu estou sentindo a graça, eu estou sentindo a presença. Oh, varão de guerra, varoa de guerra, não tema, que Deus é na tua vida. É que a tua cabeça permanece firme em nome do Senhor Jesus, porque Deus é na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meu irmão. Não te desespere. Deus é Deus de promessa. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Permanece firme, amém? Vou fazer a oração pela tua vida. Senhor Deus, Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu filho amado. Senhor, vá de encontro o teu filho, a tua filha, Senhor. Os teus filhos, meu Pai, que está passando, meu Deus, meu Pai, nesses vendaval, está passando nessas aflições, nessas dores, nesse sofrimento, meu Pai. O Senhor está na vida dele, o Senhor está na vida dela. Senhor, assim como o Senhor sustentou nas mãos de Pedro, sustenta, meu Senhor Deus, nas mãos das tuas filhas. Sustenta nas mãos dos teus filhos, meu Senhor Deus, meu Pai, porque jamais o Senhor abandona os teus filhos, as tuas filhas, no meio das lutas, no meio das vendaval, das dificuldades. O Senhor está ao lado de cada um deles, meu Pai, fortalecendo, renovando, sustentando, abençoa e fortalece em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão. Fica com essa mensagem da parte do Senhor Jesus. Amém.